A peneira Finger é um equipamento que não existe no Brasil e a gente imagina que com a sofisticação dos destinatários de resíduos da construção é o equipamento que tende a ser assimilado pelo empresariado que atua na gestão dos resíduos da construção com especial interesse, na questão da reciclagem do RCD. Dá uma olhada no funcionamento de uma peneira Finger. Basicamente, a peneira Finger, ela é uma peneira simples, ou então, pode ser simples, inclinada ou então inclinada com degraus, para desagregar o resíduo que chega, e também reduzir o impacto de grandes peças na peneira. Esse equipamento ele é normalmente utilizado antes da mesa de triagem. A gente sempre fala que a mesa de triagem é o equipamento imprescindível. De fato, infelizmente, a maioria das usinas de reciclagem de RCD não tem mesa de triagem, Infelizmente fazem o processo de limpeza do resíduo no processo de catação no chão. Isso não é barato, é muito caro, além de ser perigoso. Imagine que um operário está ali no pátio, está sujeito a sol, a chuva, a raio, ao tráfego de caminhões, de máquinas, de equipamentos. Então, definitivamente, não há condições de operar com catação no chão. A mesa, além de ser mais barata, ela dá uma eficiência à limpeza do resíduo. Então, você tem ali, por exemplo, passando na esteira da mesa de triagem, algo em torno de 10 a 15 centímetros, então o operador tem um olhar mais preciso para o entulho e naturalmente você consegue reduzir a quantidade de impureza no agregado reciclado. A peneira Finger, ela vem justamente para automatizar aquelas usinas que recebem material muito sujo. Então a tendência com o Finger, Finger é esse ferrinho que fica em cima da peneira, é que o material grande vá para a mesa de triagem e o material fino desça para uma baia ou então diretamente para um peneiramento. Veja como funciona a peneira Finger para resíduo muito sujo. Aí você vê resíduos extremamente sujos sendo encaminhados para a mesa de triagem. Veja o detalhe da cobertura. A gente sempre fala, mesa de triagem tem que ter cobertura. Inclusive com uma peneira anterior à mesa de triagem, nesse caso uma peneira Finger, você consegue produzir um material fino sem britagem. Já no caso de uma peneira Finger com degrau, no estrangeiro eles falam peneira Finger em cascata. Esse equipamento é muito interessante para aquele entulho que chega agregado, Então o degrau ele vai desagregar esse resíduo. Por que esse resíduo chega agregado? Porque geralmente a caçamba fica muito tempo na rua e ele vai se sedimentando, Às vezes o resíduo inerte se mistura com o solo. Então a peneira Finger em cascata ou em degrau tem essa função de desagregar o entulho e facilitar o peneiramento e facilitar também a triagem do resíduo. Quais são os benefícios de uma peneira Finger com ou sem cascata? Ela tem a função de desagregar o resíduo que está muito agregado, muito condensado, Por exemplo, o resíduo inerte misturado com solo ou então com grama, resíduo vegetal. Ela tem a função também de separar o RCD do resíduo volumoso. Então, como vocês estão vendo na imagem, o resíduo volumoso, que é aquele resíduo que a gente coleta, que as prefeituras coletam no porta a porta ou então do ecoponto. Então, uma madeira, um sofá, uma mesa, ele vai para frente e o material mais miúdo desce para uma baia ou então diretamente para a britagem. Ele também serve como bypass, sim, bypass, interessante. A gente sempre fala, a mesa de triagem não pode ter material fino ou então material grande. Então, material grande fala aquele material que inviabiliza a triagem. Às vezes você manda um pedaço de, por exemplo, 2 palmos para a mesa de triagem e o operador não consegue fazer a limpeza do material que está embaixo, Então, 2 tipos de resíduos que não podem ser encaminhados para a mesa de triagem. Material muito fino e material graúdo, material muito grande, um pedaço de concreto, um pedaço de laje. Então a peneira Finger, ela funciona basicamente como bypass. A melhor aplicação da peneira com Finger, em cascata ou sem cascata, seria o pré-peneiramento ou então a pré-triagem, sempre antes da mesa de triagem. A função de tirar ou colocar a peneira antes da mesa de triagem é justamente facilitar a triagem dos resíduos sem resíduo grande, um pedaço de concreto, um pedaço de laje, e sem resíduo fino, O local adequado para fazer a triagem dos resíduos da construção
é a mesa de triagem. Não existe, coloque na sua cabeça, triagem do agregado reciclado, triagem do agregado reciclado nas pilhas de agregado reciclado, triagem na peneira, triagem na boca de alimentação e triagem no pátio. No pátio, no máximo, você vai, obviamente, orientar o motorista a descartar em 2 ou 3 pilhas, né? Uma pilha de sujo, uma pilha de material limpo. Ele aumenta a eficiência da mesa de triagem e também ele reduz o impacto, né, de grandes peças na peneira vibratória. Então você consegue aumentar a vida útil desse equipamento. A primeira tela, ela recebe o primeiro impacto de pedras grandes, né? Então o finger, ele de certa forma preserva o primeiro segmento da peneira vibratória. E atenção, não é adequado utilizar a peneira finger após a mesa de triagem no peneiramento secundário ou então com resíduo muito limpo, né? Nós já fizemos um vídeo sobre, por exemplo, a peneira trommel ou então peneira giratória. Você pode dar uma olhada aqui em cima, mas esse equipamento é muito indicado para resíduo muito sujo, muito misturado. De certa forma que você consegue mandar o resíduo sujo para frente, então você consegue limpar basicamente a esteira da mesa de triagem e o material de baixo, material fino, ou você produz um agregado reciclado ali, ou então você manda para o peneiramento, ou então para a britagem. Então esse foi o nosso vídeo sobre a peneira finger. Esse equipamento infelizmente não existe no Brasil, mas naturalmente ele vai aparecer por aí porque o mercado vai se sofisticar. Você pode fazer a sua inscrição para o Encontro Nacional das Usinas de Reciclagem de RCD, será no dia 30 de março de 2023, a partir das 8 horas em São Paulo. Você pode fazer a sua inscrição pelo site da Brecon, brecon.org.br, ou então pelo nosso WhatsApp 11 3862 7118. Lá nós vamos falar sobre as questões relacionadas à gestão dos resíduos da construção de forma inédita, e é provável que apareça lá um equipamento novo na pesquisa setorial. Você que não respondeu à pesquisa, responda e obtenha desconto para o Encontro Nacional das Usinas de Reciclagem de RCD e também acesso gratuito ao manual de aplicação do agregado reciclado. Fale conosco pelo WhatsApp. A Brecon é Brasil, vamos juntos, um abraço e até o próximo vídeo.